Oi, pessoal. Hoje nós iremos fazer um breve podcast sobre os cadeirantes e os seus desafios na educação e como nós podemos amenizar essas dificuldades no dia a dia deles. O meu grupo é composto por mim, Lara, pela Inara, pela Cíntia, pela Geralda e pela Ana Paula. O tema do nosso trabalho, ele foi cadeirantes, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades enfrentadas, né, por eles e o que fazer para estar amenizando essas dificuldades, né? Principalmente no contexto de inclusão escolar. A educação especial inclusiva, ela vai muito além de só pensar, né? Ela já está no nosso cotidiano. A inclusão de pessoas com deficiência física vem ganhando espaço e quebrando paradigmas. Os cadeirantes, eles não precisam frequentar escolas especiais ou deixar de ir à escola, né? Porque hoje em dia as escolas todas são abertas para essas pessoas, né? As escolas, elas estão se adaptando conforme a necessidade especial e assim facilitando o acesso para esse aluno. A educação especial, ela vem de um longo caminho com muitas lutas e fases para obter as mudanças e evoluções na história da educação, né? Antigamente, a pessoa com uma necessidade diferente, né? Ela era chamada de deficiente e era excluída pela sociedade. Eles eram chamados de contaminantes, né? Como se eles fossem passar essa dificuldade, essa deficiência para outras pessoas, né? E ao decorrer dos anos, essa ideia ela foi sendo modificada através do cristianismo, onde passaram a ter uma visão pressuposta, né, de que seria uma pessoa dotada de alma. A aceitação dessas pessoas, elas foi nos trazendo aos poucos uma nova fase chamada de segregação, onde seria uma separação desses indivíduos da sociedade. E elas eram levadas para um lugar chamado de escolas especiais, né, que ficava longe da cidade e de suas famílias, assim recebendo alguns aprendizados. Foi no século XIX que o ambiente escolar ele passou a ter um fundamental papel para os indivíduos com as necessidades especiais, né? Em 1970, veio a desinstitucionalização e ela veio com algumas mudanças, né? Ela veio com algumas mudanças socioeducativas, como incluir, né, integrar pessoas com deficiência na escola regular. Ela também teve a fase da integração, que é a inclusão do deficiente na escola regular, né? Porém, ainda tinham, tipo assim, divisões, né, de grupos dos restantes das pessoas. E por fim, teve a fase da inclusão, né? Que é o que a gente tem hoje em dia, onde os alunos com as necessidades especiais, elas são incluídas na escola e no mesmo grupo de pessoas normais, que não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência. Assim, a cada dia que passa, né, a cada dia em sala de aula será um novo desafio, tanto para o aluno com a deficiência quanto para o educador, pois todos precisamos dar o melhor de nós a eles, né? Porque é na escola que está uma chance de melhor condição e, assim, uma melhor condição, né? E a melhor condição de vida para eles, porque assim eles podem estar interagindo com outras pessoas, né? Fazendo com que todo mundo se socialize sem nenhum preconceito. A garantia para a inclusão é um fato recente, tanto que até pouco tempo atrás os sujeitos com deficiência eram mantidos à parte da sociedade, ficavam isolados em suas casas, convivendo com poucos familiares. Alguns não se contentavam em deixar seus filhos deficientes fora do convívio social. E assim eles empreenderam uma luta pela efetivação dos direitos de todos os cidadãos. São muitos os filmes e livros que ilustram essa luta,
em benefício de uma aprendizagem, inclusive desses educandos. A partir disso, podemos perceber que os setores da sociedade começaram a mobilizar-se a favor da mudança de atitude em relação às deficiências. Assim surgiram muitas discussões que levaram os termos das leis hoje em dia. A educação é um direito garantido a todo cidadão brasileiro. Na Constituição Federal do artigo 205, está declarado que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, sendo que também é um compromisso da sociedade que esta deve colaborar com o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tanto que algumas pessoas não têm acesso a esse direito fundamental, mesmo com uma garantia legal para isso. Em particular, nesse trabalho, a gente está falando das crianças e dos adolescentes com algum tipo de deficiência, em específico os cadeirantes. A preocupação com os cadeirantes surgiu a partir da experiência vivenciada, vendo a dificuldade de uma mãe para conseguir vaga em uma escola para sua filha, que apresentava um comprometimento na aprendizagem. Foi possível notar que as escolas precisam repensar sobre seus paradigmas de educação, para melhor compreenderem sua função social. Essa mãe, ela teve que buscar na justiça o direito para que sua filha fosse aceita na escola de educação infantil. E só assim ela teve o direito de sua filha garantido, podendo então matriculá-la na escola, já que sua deficiência não a faz menos cidadã que as outras crianças. Agora a menina está na escola e tem uma professora específica para acompanhá-la de perto. Como consequência desse investimento, vem progredindo hoje em dia, cada vez mais tendo uma grande ajuda de seus colegas, que tratam muito bem e também cuidam. Vendo a felicidade dessas crianças, percebo que todas devem ter os mesmos direitos. Esse relato, ele nos mostra a dificuldade que a mãe tem em fazer a inclusão da criança com deficiência na sala de aula. Olhando por esse aspecto, também temos que considerar a respeito de que a aprendizagem dessa criança e como elas estão sendo integradas com os demais, ou seja, a verdadeira inclusão escolar. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada em Nova York, passou a ter prestígio de uma norma constitucional, que para o atendimento ideal desses parâmetros nas escolas devem definir formas inclusivas de atendimento de seus estudantes. Cabe ao sistema de ensino oferecer o apoio necessário para a implantação de salas com recursos multifuncionais, a formação contínua dos educadores para o atendimento educacional, especializando a formação de gestores educativos e os demais profissionais da escola para que o aprendizado inclusivo e a adequação arquitetônica dos ambientes escolares, a elaboração e a produção, a distribuição de recursos para a acessibilidade dos alunos especiais, ofereça condições para o crescimento acadêmico dos alunos, proporcionando sua plena e efetiva participação na sociedade. O grupo de funcionários da escola inclusiva está responsável por discutir o motivo das reprovações nos estudos e insubordinação. Sabendo que a inclusão vai mais além de rampas e banheiros adaptados. Os professores têm que se aprimorar para poder oferecer resultados e a presença dos pais no ambiente escolar, dando liberdade para os educandos entender de acordo com o seu tempo e condições físicas e cognitivas. Cada educando tem o seu próprio tempo, onde deve ser respeitado dentro e fora da sala de aula. Muitas pessoas ainda acreditam que o melhor é separar os alunos com deficiência dos outros, mantendo em escolas especiais, onde o ensino é elaborado com adaptação para tal. Nós, nos tempos de hoje, temos avanços, onde todo mundo tem consciência de que
É um direito de todos irem para a escola regular. Estamos em uma era de conscientização, todos por um propósito: fazer com que esses alunos tenham as mesmas chances que todos os outros colegas de sala de aula, até mesmo fora dela, onde a vida segue de uma maneira diferente de uma sala de aula. Acredito que fora ela tem mais dificuldade, pois tudo à sua volta está ainda em constante mudanças para melhorar a vida dos portadores de deficiência física. O objetivo da educação inclusiva é inserir os alunos nestas condições físicas, no mesmo ambiente de ensino dos demais, sendo visto, do meu ponto de pensamento, como uma educação mais globalizada e estruturada, que se torne possível para nós, professores, prosseguir com o conteúdo lúdico sem maiores problemas, proporcionando ao aluno o bem-estar em sala de aula. A partir deste contexto, a inclusão escolar tem suscitado muitos debates entre profissionais, tanto na área de educação como na saúde, mostrando como o grande desafio à nossa comunidade escolar, à família e aos serviços de saúde. No que se trata de educação infantil, se destaca vários fatores, como se dá a permanência e a qualidade de ensino em nosso ambiente escolar, de acordo com o autor Romeu Kazumi Sasaki. A deficiência tem muitas interpretações equivocadas. Passa por caracterizações do senso comum, que utiliza de termos pejorativos para defini-lo. Não é raro ouvir-se que aquela criança é retardada, o que aprender será lucro. Não quero meu filho junto com esse deficiente. A instituição escolar, de qualquer nível, principalmente da educação básica, deveria cumprir com seu papel como sendo um espaço sociocultural em que mais diferentes realidades se cruzam em um mesmo espaço de cidadania, mas também precisa ter condições para isso. Nos dias atuais, se torna necessário encaminhar uma criança no início de suas atividades escolares, desde que algum professor ou familiar suspeite de algo que está comprometendo o seu desenvolvimento, seja ele escolar ou na convivência social. Muitas vezes, a ida de um aluno para a classe especial era tida como um alívio para os professores, que não sabiam como lidar com a situação que se apresentava, por ter pouca orientação para trabalhar com esse aluno. A falta de conhecimento sobre o assunto podia fazer com que o professor confundisse deficiência mental com problemas de comportamento. Algumas crianças vistas como deficientes mentais sofrem ou já sofreram algum problema familiar, emocional ou até mesmo escolar. Outras vezes, o atraso, se é que ele existe, está ligado às condições culturais da criança, onde ela se encontra excluída do contexto de suas relações sociais, em que a favorecer no desenvolvimento, ou ser negligenciada pelas pessoas que estão ao seu redor. Com o passar dos anos, estudos nas áreas, pode-se notar que as crianças antes descobertas como deficientes hoje não são mais consideradas assim. Atualmente, existem muitos exames e diagnósticos, em que diagnosticam as crianças, os profissionais capacitados para isso. O diagnóstico precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Ela pode ser composta por pediatras, neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos
e fisioterapeutas. Outros profissionais, se for necessário, pode estar junto da avaliação. O tipo de problema apresentado é que vai determinar a área a ser avaliada. Essa equipe pode então diagnosticar se a criança é portadora de alguma deficiência ou não. O direito à educação é ao mesmo tempo um direito humano e fundamental. Teve esse reconhecimento na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo 26. Também no Pacto Internacional do Direito Econômico e Sociais e Culturais, PIDESC 1966. A inclusão de alunos com deficiências físicas na escola deve sair do ambiente escolar e se expandir e ir além, para as ruas e entrar em suas casas. Na história, pessoas com deficiências eram definidas por vários paradigmas no decorrer da história humana, onde os quais resistiam ao longo dos séculos, provocando consciências históricas, o que se torna mais fácil prestar atenção aos impedimentos e às aparências do que nos potenciais e capacidade das pessoas. A aptidão das pessoas, desde o princípio, sempre reprovou os portadores de alguma deficiência física, os isolando e abstendo de sua liberdade. Esses indivíduos sempre foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas. Na contemporaneidade, o que se percebe é que, mesmo com avanços significativos no que se refere às questões sociais e legais, as pessoas que são portadoras de deficiências ainda continuam à margem da sociedade, sendo vítimas de vários preconceitos e sendo consideradas como incapazes e improdutivas, chamados por nomes desonrosos, como coitados, pobrezinhos, entre outros. Na vida real, o processo de inclusão vai muito além da inserção do aluno com deficiência na escola regular ou na reserva de vagas de concurso públicos ou faculdade, a serem ocupados por candidatos com deficiência. A visão geral é necessário que seja feita uma mudança na estrutura social, no sentido de organização de uma sociedade que entende e atenda os interesses de todas as pessoas, sem discriminação. Neste sentido, lutando por inclusão social de responsabilidade global, a deficiência física é caracterizada por características degenerativas, como no caso de distrofias musculares e tumores, que afetam o sistema nervoso, no caso não evolutivos, conforme o sujeito recebe. Seu cotidiano, suas limitações tendem a ser menos graves por motivos de práticas e adaptações a cada ambiente. No caso evolutivo, o problema da saúde do indivíduo se agrava e os desafios encontrados em seu cotidiano acabam cada vez mais desconcertantes. A escola tem que proporcionar um ambiente agradável, seguro e confortável aos alunos que têm as condições de aprender e de se desenvolver, superando seus medos e desafios que vêm encontrando na rotina do diário, ajudando-os a encontrar meios facilitadores de ensino e aprendizagem. Nas perspectivas da educação inclusiva, se remete para o processo de inclusão escolar, em todos os períodos, da educação básica que se estende da educação infantil até o ensino superior. É importante adequar matérias e garantir a inclusão em todos os níveis de ensino, através do trabalho colaborativo entre a equipe pedagógica, o professor, os alunos e toda a comunidade escolar.